Muito bom dia, minha amiga, muito bom dia, meu amigo. Bem-vindos a mais uma live aqui no Fronteira Newcast, uma entrevista muito bacana hoje com a doutora Rúbia Yamazita, ela que é ginecologista, também mestre em medicina estética, vai estar com a gente aqui a partir de agora. Mas antes eu quero dizer para você, desejar a você que você esteja conosco aqui, né? Você vai aprender muita coisa. O tema é menopausa. Você que é mulher, você que é homem também, né? É casado, se interessa pelo tema. Então fique aqui conosco, tá bom? Nós mais uma vez falamos aqui do nosso estúdio, aqui na New Zone Importados, a loja mais tecnológica da América Latina. Isso mesmo, que abre todos os dias até às 22 horas. É a única loja aqui no Paraguai que você pode chegar aqui depois do expediente e ainda encontrar aberto para você fazer as suas compras. Amplo estacionamento ao lado da aduana Paraguai, é muito seguro, perto da base naval aqui da Marinha. E também aos domingos abre das 8 até 8 da noite, para que você possa vir aqui também fazer as suas compras. Lembrando aqui na New Zone tem um lugar para você, um restaurante muito bacana, o Brooklyn, para você vir aqui, tem a Diva também, Hard Rock Café, La Havana, confeitaria. Então vale muito a pena você vir aqui fazer suas compras junto com a sua família, tá bom? E a New Zone está com muita promoção, né? A New Zone inovou, vocês sabem disso, porque é a única loja que já abre 24 horas, já abriu 24 horas em várias ocasiões aqui. E mais uma vez eu posso falar para você sobre a Crazy Week, isso mesmo. Vai ser do dia 7 de maio, já coloca na sua agenda, 7 de maio a 10 de maio. A loja aberta 24 horas, olha só. E vai coincidir dessa vez com a Fest Pop. Fizeram uma parceria, sabe, com a Fest Pop também. Você vai poder, que vai estar aproveitando o famoso festival lá de música de Santa Terezinha, você vai poder também encontrar aqui a New Zone aberta nesses dias, sabe? Então vale muito a pena, muita promoção, como das outras vezes também, quando ficou aberto 24 horas, o pessoal que vem de madrugada, vale a pena, porque vai levar aqui produtos de primeira qualidade, aqueles produtos, smartphone, enfim, eletrônicos, por um preço muito bacana, realmente bem abaixo do preço normal. Então, fique já ali na sua agenda de 7 a 10 de maio, então, o Crazy Week aqui da New Zone, beleza? Bem, sábado lindo aqui, dia 21 de março, aqui na fronteira mais movimentada do Hemisfério Sul. E nós estamos aqui com uma doutora que vai esclarecer para muita gente, para você, mulher principalmente, vai falar sobre menopausa. Está muito em voga isso aí, justamente, sabe? Hoje, com a expectativa de vida, a mulher e o homem também vivendo muito mais. Então, todo mundo busca, né, uma qualidade de vida melhor, né? Já, pessoal, hoje em dia, 50, 60 anos, né, o antigo 40 praticamente, né? Então, lógico que depende de muitas coisas, né? De muitos fatores. E esses fatores que a doutora, a partir de agora, vai estar explicando para a gente aqui em nossa entrevista. Doutora Rúbia, seja bem-vinda, tá bom? Obrigado por ter aceitado o convite, tá bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e falando sobre um tema pelo qual eu sou apaixonada. Que bacana. Porque a menopausa é uma fase de transição na vida da mulher e hoje as mulheres não aceitam mais, por exemplo, assim, na década de 1950, a média de vida da mulher brasileira era 50 anos. Gente, era pouco demais. Muito pouco. Meu Deus. Então, as mulheres morriam, as mulheres naquela época tinham em média 6 a 8 filhos, então a mortalidade materna era muito elevada. Então, você imagina, com 50 anos a gente já estava morrendo, já tinha morrido. Já tinha, meu Deus do céu. E aí essa expectativa foi se alongando, né, devido aos progressos, né, científicos e tecnológicos. E hoje no Brasil, a média de vida da mulher brasileira é 78 anos. Aumentou demais, né? De 50 para 78 anos, Sim, né? Meu Deus. e eu, particularmente, eu observo que existe um aumento do número de nonagenários hoje, mas isso nós vamos só saber depois da terminada década e feito o censo. Certo. Mas
Hoje, então, se passa 3 décadas, 1/3 da vida depois do período da menopausa, Aham, e as mulheres não aceitam mais, né? exato. Então, por exemplo, assim, a menopausa veio muito à voga hoje por conta das artistas, né? Das atrizes. E que ela se expõe, por exemplo, nas redes sociais, né? E a pessoa Sim, vê, poxa, essa artista tem tantos anos já e parece tão linda e parece tão bem, né? Mais ou menos é isso. sim, né? Tipo, a O Cláudia Gra- Raia, Aham, a Adriane Galisteu, a Eliana. Muitas. aham. Então, até a Cláudia Raia, ela fez uma peça que ocorre, né, ela é encenada no Rio, que se chama Cenas da Menopausa, Olha só. que até são fatos verídicos que ela passou. Aham. Então, que é aquela questão assim de ter a onda de calor e aí ficar irritada e apavorada, e cenas de ansiedade, cenas em que ela está brigando com o marido. Então, o nome da peça é esse, Cenas da Cenas da Menopausa, né? menopausa. E que retrata, assim, situações que são trágicas, situações que são tristes ou dramáticas, uma grande parte das vezes, e às vezes são situações cômicas, Cômicas. né? Que depois que passa, a gente Depois que pode dar passa, risada, né? a cômica Então, vem por último, né? a cômica veio por último, mas é muito bom poder tratar. Então, o que acontece hoje? As mulheres vivem mais e as mulheres não aceitam mais, por exemplo, assim, viver com Viver mal, né? Não viver adianta mais, viver viver mal e viver mal. mal. Aham. É, viver Então, mal. as mulheres querem ter qualidade de vida, né? Então, se diz assim que a medicina já deu mais anos à vida, Certo, né? Então a gente vive mais. certo. Agora nós temos que dar mais vida a esses anos que a Exato. gente Mais vive, qualidade, mais né? qualidade de vida, né? Então, hoje, muitas pessoas, assim, têm uma realidade que tem muitos octogenários, né, os parentes, muitas vezes, né, que têm 80 anos, que vivem mais e vivem mal. Então, estão com câncer, estão desenvolvendo Alzheimer. E hoje as pessoas, então, elas pensam no futuro, né? Para não Elas chegar assim também nesses sim, problemas, né? querem ter autonomia e independência, né? Pensando que a gente vai chegar nos 80, 90 anos indo ao banco, fazendo mercado, pagando conta, né? E não dependendo de pessoas, Aham. né? Mas E isso é uma realidade hoje em dia, né, é uma doutora? realidade, É né? possível, né? É muito possível, né? Mas isso é um resultado de um processo que a gente começa lá Lá atrás, atrás, né? não é que chegar aos 80, agora eu vou resolver cuidar de mim. Não, aí já Não era, é né? chegar nos 70 e falar assim, nossa, eu tô cansada, eu não quero mais depender dos meus filhos, agora o que que eu vou fazer para daqui 10 anos eu estar saudável e independente, né? Então, é assim, é fruto do estilo de vida, Certo. né? Então, o que a gente deve, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Mas não faz mal, tá? Com 50, 60 anos, agora eu resolvi mudar. O que que eu faço? Aham. É sempre tempo, né? Então existe um passo a passo para a gente entrar no estilo de vida saudável, né? E para aí a gente poder tratar as doenças e os quadros que vêm com a idade, Certo. né? Então, o que é a menopausa, né? A menopausa, Antes de você sim, desenvolver, é a principal, digamos, procura das mulheres no seu consultório? Ou, imagino que tem outros também, mas... digamos assim que as disfunções hormonais elas sejam a maior procura na Aham, minha clínica, né? aham. E as disfunções hormonais, as queixas se manifestam assim, desde fadiga, não sei o que que eu tenho, insônia, ansiedade, Isso já na depressão. menopausa. Ou antes pode acontecer Aham, também. pode acontecer. Aham. O climatério são os anos que antecedem a menopausa, que Entendo. pode se estender uns 10 anos. Entendi. Então, a partir dos 40 anos, as mulheres vêm com as queixas assim de ansiedade, insônia, tá? Insônia é um dos grandes e um dos primeiros sintomas a se Porque manifestar. quando a pessoa não dorme, aí, meu Deus. Não tem como, né? É. Para a gente ter um bom dia, nós temos que ter tido uma boa noite, Certo. né?
Então, problemas de insônia, ansiedade, ganho de gordura abdominal, flacidez, perda de massa muscular, falta de energia, queda de libido. Então, e às vezes vem o pacote inteiro, né? Então vem tipo disfunção de tireoide associado com todos esses sintomas. Mas é muito bom tratar, porque quando a gente trata como o corpo como um todo, então a gente ajusta tudo, o metabolismo, a pessoa tem mais energia à disposição, vai dormir melhor, a gente administra a ansiedade, a gente orienta a pessoa a ter um estilo de vida em que às vezes tem fases, né, que a gente tá com o pé no acelerador, porque, como por exemplo, agora do dia 7 a 10 de maio, vocês vão estar 24 horas abertos, Sim. então não tem como o cortisol não tá lá no céu. Mas no dia a dia, então a gente orienta as pessoas a viverem assim, de uma forma equilibrada, de forma que a gente possa ter tempo para tudo. Então, para dormir, para fazer atividade física, é muito importante nós termos uma rotina. Então, quando o nosso corpo segue uma rotina, então nós devemos ter horário para dormir, horário para, né, fazer as refeições. E vou exemplificar. Então, o nosso corpo segue um ritmo circadiano, um ciclo circadiano, tá? A natureza, ela tem um ritmo biológico, né? Nós temos as estações do ano, né? Outono, inverno, verão e primavera e verão. E isso é muito necessário. Nós não poderíamos ser verão o ano inteiro, porque nós precisamos do inverno, né? No inverno que as sementes elas vão germinar para elas brotarem na primavera. Então, nós precisamos do sono, do repouso, para a gente produzir durante o dia. Então, isso é o ciclo circadiano, certo? E nós precisamos obedecer ao ciclo circadiano. E aí, por quê? Nosso corpo responde à escuridão da noite. Então, por exemplo, o nosso corpo começa a produzir melatonina lá pelas 10 horas, naturalmente. Da noite. Então, o horário ideal para a gente dormir... Tem que estar na cama já nesse horário? Se a gente não estiver na cama, a gente tem que estar pensando em ir para a cama por volta de 10 da noite, 10, 10 e meia. É o horário ideal. E se você dormir 8 horas, das 10 da noite às 6 da manhã, você vai ter um sono de qualidade. E se você dormir 8 horas, das 2 da manhã às 10 da manhã, não é a mesma coisa. Você não vai ter o sono reparador. Olha só. Vai passar o dia inteiro cansado, porque o que acontece no sono da noite é algo assim que é milagroso. Então, à noite a gente tem o processo de renovação e reparação celular. A gente tem o ciclo dos hormônios, a secreção natural de GH pela hipófise, que ocorre no primeiro ciclo de sono profundo. A gente tem em torno de 7 a 8 ciclos de sono profundo, né, nessas 8 horas. Então, a secreção de hormônio de crescimento, ela ocorre no primeiro ciclo profundo, de sono profundo, então, que ocorre lá por volta de meia-noite. Então, tipo, entre 11 e 3 da manhã a gente deve estar dormindo, para a gente sofrer a secreção desses hormônios. Receber, né? Sim, pra gente receber a secreção desses hormônios, que é muito mais poderoso do que a gente fazer injeção de hormônio de crescimento ou como dos peptídeos, né? Que agora são tão falados. São falados, né? Então, deixar o nosso corpo funcionar, né? Ter as funções fisiológicas naturais e otimizadas é muito mais poderoso do que a gente ficar injetando o hormônio de Ou seja, uma pessoa de repente que vivia na indisciplina, digamos assim, né, quanto ao sono, né? Vai dormir tarde, vai dormir meia-noite, como a doutora falou, meia-noite era para já estar produzindo, né? Quer dizer, já não passou do horário de produzir, né? Já não vai produzir, no caso, né?
Tem as Hormo- profissões que trabalham à O noite, que, mas o né? que que faz daí? Mas normalmente as pessoas vão dormir tarde, assim, tipo 1 hora da manhã, 2, às vezes, porque fica rolando tela, porque não tem. Deixou Ah, passar a hora do sono, né? sim. Que o sono vem naturalmente. Mas tudo que a gente vai fazer normalmente à noite rolando a tela, a gente pode fazer no outro dia de manhã. Mas aquele sono reparador que a gente só tem nesse período, Aham, entre 10 e 6 da manhã, aham. ele não volta, Não volta, né? né? O Então, hormônio do crescimento não é liberado outro lado. não é liberado em outro Olha horário, né? só. Então, a gente tem a secreção de hormônio de crescimento, de cortisol e de testosterona, Certo. né? Então, nós temos que deixar o nosso corpo funcionar naturalmente para é muito mais produtivo. Mas uma pessoa, por exemplo, passou a vida já, sei lá, passou a juventude ali. Normalmente nós jovens, eu me lembro jovem, eu trocava praticamente o dia pela noite, Aham, mesmo indo sim. trabalhar, sabe, com pouco sono. Mas no dia que você deixa, não importa, tô com 40 já, mas quero viver agora um estilo de vida diferente, né? Aham. O corpo responde ainda, né? Por exemplo, nessa mudança. Ou seja, você ainda vai receber os benefícios, não é porque você levou uma vida bem desregrada, de repente de 20 a 40, Ah, que depois. sim, claro que não. Não, né? Não, teve um passado é, que Meu muito. passado me condena, É. não é, não é o caso, né? Não, não, é tranquilo, né? Uhum. Sempre é tempo. Então a gente deve muito aproveitar, porque é sempre tempo de a gente, né, otimizar o nosso corpo, né? Uhum. Então o horário de dormir é muito importante que ele seja respeitado, Certo. né? E no sono, além da secreção endógena dos hormônios, a gente tem a renovação, a reparação celular, temos a desintoxicação cerebral, temos a consolidação da memória também. Então, se a gente dorme mal, a gente vai ter uma memória ruim, tá? Uhum. E aí, assim, me referindo novamente ao ciclo do corpo biológico, então, em relação ao horário das refeições, por exemplo, o horário ideal para a gente almoçar é entre meio-dia e 1 hora. Se a gente deixar para comer às 2 da tarde, 2, 3 horas, nós vamos comer 30% a mais, vamos ter mais fome e menos saciedade. Entendi. Então, o corpo funciona melhor se a gente Também acho. tiver essas rotinas, Certo. tá? O horário para dormir, o horário para comer. Óbvio, né? Que eventualmente você está em viagem ou tem algum compromisso, ok. Mas a Sua rotina, rotina. né? Uhum. Ela funciona, nosso corpo estressa menos e funciona melhor. A gente tem mais energia e disposição quando a gente obedece esses horários, né? Aproximados. Então, dormir entre 10 horas às 6 da manhã, almoçar por volta de meio-dia a 1 hora, jantar por volta das 7, como dizem os orientais, Sim. né? Enquanto é de dia, a gente Sim. come enquanto é dia, né? Depois à noite é para Isso. descansar. E aí comer idealmente umas 3 horas antes do horário que a gente vai dormir, para não ter o processo de digestão ocorrendo durante o sono e não favorecer refluxo, né? Sim, sim. Então, nós devemos obedecer como as normas, o manual de instruções do nosso corpo, que às vezes a gente não lê direito. Bem, a palavra menopausa ainda era um tabu muito grande entre as mulheres, eu imagino até pelos depoimentos, né? Que nem a doutora aqui está falando o lado bom, que é a solução, né? Que é todas essas coisas. Sim. Mas no dia a dia, né? Entre as mulheres que não são especialistas, né? Que não é uma doutora, passa de uma para outra, é testemunho ruim, só coisa ruim, né? Ah, comigo acontece isso, eu sofro daquilo. Existe ainda, né, um tabu muito grande, né? Dá a impressão que a mulher chegou na menopausa, é o fim da vida, é o fim da linha dela como mulher, né? Sim. Como mulher, certo? Então, e não é isso, né? Mas por que acontece isso ainda? Olha só, como eu te disse, né? Na década de 50, a média de vida da mulher brasileira era 50 anos. Quer Então, dizer, quando chegava a menopausa já não era morria. um problema, porque... E
a menopausa vem a ser um problema, entre aspas, devido ao aumento da expectativa de vida, né? Certo. E a menopausa, ela ainda é um tabu. Tem pessoas que têm vergonha de falar que estão na menopausa, de ficar se abanando, né? Mas não precisa ser um tabu. A gente fala abertamente da menopausa hoje, porque menopausa é um fenômeno natural, certo? A menopausa, ela é uma coisa inevitável, que todas as mulheres que vivem mais e agradeçam porque vivem mais, elas vão passar pela menopausa. Um com mais sintomas, outro com menos, dependendo tudo disso que Sim, com sintomas variáveis, né? Então, tem sintomas predominantes, né? Que são as ondas de calor, insônia, a ansiedade, a queda da libido. São 76 sintomas. Tem os sintomas secundários, por exemplo. 76 sintomas? Sim. Meu Deus, coitada da mulher. Sim, olha, eu vou dizer que a mãe natureza, ela não foi muito generosa com as mulheres. Porque nós fomos biologicamente criadas para a gente reproduzir. Essa é a nossa função principal, né? Então, tipo, depois que a gente perde a capacidade reprodutiva, então o nosso corpo começa a degenerar. Então, nós estamos mais expostos à perda de massa óssea, perda de massa muscular. Aí o nosso cabelo cai, o nosso cabelo afina, a pele fica seca. Tá, mas tudo isso é o processo natural, natural, certo? Natural. E aí, com o avanço da medicina, né, do conhecimento, trata isso aí, para que aquilo que está faltando seja, vamos falar logo. Os hormônios. Os hormônios, né? Sim. Tá certo falar em reposição hormonal ou é outro método hoje em dia, doutora? É perfeito falar em reposição hormonal, porque a gente repõe quando falta. Quando falta. Certo? Então, não está mais produzindo hormônios, estradiol, né, progesterona e testosterona. Então, a gente está repondo porque está faltando. Então, é um termo perfeito. Ou seja, se a mulher está com esse problema e ela não repõe, por exemplo, não faz nada, isso é assim mesmo, continua a reclamar da vida, digamos assim, né? Ela não vai passar aquilo, né? O corpo começa a produzir por conta de novo. Não vai produzir. Não vai, né? Não. Ou a pessoa ela vai acostumar, né? E ela vai ficar sofrendo por anos, o que eu acho que não é um sofrimento desnecessário, é um sofrimento evitável. E acaba afetando, né, o casamento. A senhora deve ter muitos depoimentos, né? A saúde mental. Olha, a mulher é o coração de uma família, né? Então, se a gente está bem, você vai poder dar amor para os seus filhos, todo mundo, né? alegria para casa, né? Sim. É verdade. Então, se a mulher está bem, os filhos também vão estar bem, a mulher vai ter energia para cuidar dos filhos, dar atenção para o marido, pensar em fazer uma receitinha, de bolo ou cuidar da casa. Ela vai poder se dedicar, a família vai poder se doar e vai poder cuidar dela mesma. Ter o autocuidado. Então, a mulher, ela é muito especial. Nós devemos nos cuidar, a gente deve se amar. E por conta de que a nossa vida, a vida de uma mulher é uma vida de muito valor. Né? Porque a gente splash, né? A gente reflete isso para a família inteira. A família inteira. E ao nosso redor, né? Então, por exemplo, assim, hoje... 49% das famílias brasileiras, elas são chefiadas por mulheres, né? E 51% são pelos homens. Certo. Então, as mulheres têm uma função muito importante economicamente. Né? E isso aí somado, ou seja, isso afeta ainda mais, né? Por exemplo, né? Uma mulher que ela mesma, né, tem que fazer esse papel, digamos, do homem, né? Sim. De antigamente eu tô falando, né? A gente sabe que hoje a mulher tem o seu espaço, né? Nada impede, mas é uma agravante, digamos assim, porque ela, além de olha tudo só. ainda... Então, chegou lá por volta dos 50 anos, o que acontece com o corpo da mulher?
a gente biologicamente passa da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva. Certo. O que acontece é que nossos ovários param de ovular porque os óvulos envelheceram, perderam a capacidade de ovular, e porque a gente não ovula, então a gente não produz mais hormônios. Certo. Certo? Uhum. Então a gente não pode mais reproduzir, porém a nossa fase produtiva, economicamente, profissionalmente, muitas vezes está no auge. Aham. E isso é alguma coisa muito complicada para as mulheres executivas. Então, eu tenho mulheres assim que presidem grupos e que às vezes elas estão em reunião e para 40 pessoas, 200 pessoas, aí fugiu a palavra que ela quer. E aí ela perde a linha de raciocínio da reunião que ela estava conduzindo. Então, é algo assim que às vezes é constrangedor, né? Sim, sim. E não tem por que ocorrer, né? É muito evitável, né? E então a gente repondo os hormônios, né? Estradiol, progesterona e testosterona. A gente mantém as funções fisiológicas iguais, né? E aí nós temos que ter o bom senso. A gente vai repor os hormônios naturais, os bioidênticos, né? Até porque os hormônios, eles são assim, eles agem no mecanismo chave e fechadura. O hormônio é a chave, o receptor é a fechadura. Certo. Então, o hormônio natural, ele vai encaixar na fechadura e vai desencadear uma reação. O natural vai entrar na fechadura. Na fechadura. Tá. Né? Então, o hormônio natural é a chave, com o receptor que é a fechadura, que aí eles ajustados vão desencadear uma reação no organismo. Certo. Que pode ser assim, a lubrificação da mucosa vaginal, que pode ser despertar a libido, que pode ser a mente ativa, a memória, né? A memória, a produção de colágeno pela pele. Então, vamos setorizar aqui. Olha, com a falta do estradiol no organismo, 40% dos sintomas da menopausa, eles são decorrentes da falta de estradiol no sistema nervoso central. Então, as ondas de calor são pela falta de estradiol no cérebro, no centro termorregulador. A ansiedade, a insônia, a depressão também são decorrentes da falta do estradiol no sistema nervoso central. Certo? Aí temos outros sintomas. O estradiol, ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, quando falta o estradiol, a gente começa a ter dores, nosso corpo inflama. Então, às vezes, vem dores articulares. Dor que muda de lugar é muito legal. A dor migratória, porque uma hora dói Existe muita confusão com a fibromialgia por causa disso, que é outra coisa totalmente diferente. Sim, olha muito bem, compara assim, a idade que as mulheres desenvolvem fibromialgia. É muito perto dos 40 anos. Também. E tá tudo interligado, isso que é bacana, sabe? Porque quando a gente trata o todo, tudo melhora. Melhora a fibromialgia, a depressão que, né, faz parte da fibromialgia. Olha só, as mulheres que têm fibromialgicas, né? Elas têm um biotipo muito característico, né? Elas são roliças. Elas são todo meio cheinhas, elas têm insônia, elas têm ansiedade, têm os pontos de dor. E com a menopausa também é muito comum a gente ter dor. Dor de todo tipo. Dor muscular, dor que ocorre assim, palpando. Dor articular, então em cotovelo. Ombro, joelho. E é muito bom quando a dor muda de lugar, porque aí a pessoa, ela sabe assim, que eu não tô com artrose de joelho, porque não é o meu joelho que dói o tempo inteiro. Uma hora uma hora é aqui, outra hora é acolá. Não é problema no joelho. Né, da junta. Meu Deus. Então, aí é a falta de estradiol que promove uma
entre aspas, sensibilidade das articulações. A boa notícia é que repondo o estradiol, essas dores desaparecem, né? Então, tem artista que falou sobre o processo que ela teve na menopausa, que foi a síndrome do ombro congelado, e aí ela tratou, e aí ela precisou ser operada, e ela dizendo então que se ela soubesse hoje que ela tivesse feito reposição hormonal, ela não teria sofrido a síndrome do ombro congelado, né? Então, ok. Tá, mas só fazer um parênteses ali. Ele foi no ortopedista, imagina, né? Ortopedista, na verdade, não é porque não... Na verdade, é porque não sabe mesmo, né? Que podia ser, porque a doutora sabe da reposição hormonal, porque é a tua especialidade, digamos assim. Sim. Talvez o ortopedista olhou, tá doendo aqui, vamos operar isso aí, é cirurgião. Mas, por Será exemplo... que o certo não era pedir para ela? Como é que tá a tua... Sim, faz um ultrassom de ombro, aí a gente constata que não tem nada, então aí vai fazer a reposição hormonal. Muitas vezes tem uma tendinite, né? Porque, por exemplo, assim, professora ou mesmo dona de casa, que usam bastante, né, de movimento repetitivo, lavar roupa ou pendurar roupa, a gente pode desenvolver algumas tendinites, né? Então, muitas vezes nos exames de imagem vem alguma coisinha, né? Uma tendinite boba lá que pode, tipo, justificar a dor. Mas o que eu quero dizer é que a dor generalizada, física, ela é muito frequente na menopausa. Então, seja a dor de cabeça, a dor muscular, as dores articulares e a gente fazendo a reposição hormonal, melhoram muito as dores. Quando uma pessoa, uma mulher procura a doutora, por exemplo, na clínica, para fazer, né, fazer a consulta primeiro, né? A doutora vê isso aí, pede os exames, comprova que está faltando, né, o estradiol e faz o tratamento, mas ao mesmo tempo também ela recebe uma orientação, por exemplo, as roliças, né, que a senhora falou aqui, né? Existe o corpo inflamado, né? Hoje em dia, o corpo inflamado. E que é, digamos, quase que é a raiz da maioria dos males no ser humano, no corpo. Crônica, né? Inflamação crônica. Então, essa paciente tua sai com essa orientação também para tratar desse problema? Porque esse é o problema dela, né? Na verdade, dessa inflamação. Né? É o kit completo. Então, ela já sai assim. As minhas pacientes já saem com orientações assim, pro horário de dormir, para fazer a higiene do sono, lá pelas 9 horas, então, já abaixar as luzes do teto, deixar abajur, tomar um chazinho morno, um banho morno. E tem que ser um banho morno, sabe? Assim, a gente tem que induzir o nosso corpo a relaxar. Se você tomar um banho muito quente ou muito frio, ele vai estimular o organismo. Então... Deixar aceso. Isso. Eu já até testei comigo. Ouvindo, assim, músicas relaxantes que eu gosto, mas numa altura mais alta, estimula, não é bom. Não é bom. Não, então tem que ser tudo... Todos esses detalhes, né? No meio termo, pra a nossa mente, ela deve ser igual a noite que chega. Ela chega assim, de repente. Chega assim, lentamente, né? Vai anoitecendo. Não é que apagou um botão e aí o sol acaba e vem a noite. No automático, né? Então, liga, desliga, não é assim. Então, a gente também deve obedecer esse ritmo e desacelerando o nosso corpo de forma que a gente possa conciliar o sono, assim, deixar que ele venha naturalmente, né? E aí, olha só, falando então do formato roliço, né? É muito comum depois dos 40 anos a gente ter o acúmulo de gordura abdominal, né? Porque à medida que a gente perde a função reprodutiva, então a gente começa a estocar, porque a gente já não vai gastar mais. Então a gente começa a armazenar gordura aonde? No abdômen. Na pança, né? Pança. A famosa pochete. Pois é. Então, nós começamos a armazenar gordura abdominal, começamos a desenvolver resistência à insulina, nosso corpo já
a insulina não age tão bem abaixando a glicose como agia antigamente, né, nos seus 30 anos. Então a gente começa a virar diabético e depositar gordura no nosso corpo. Então, muitas pessoas que vão, pacientes, eu pergunto assim: você é diabética desde quando? Ah, eu comecei a desenvolver diabetes há 5 anos. E você entrou na menopausa fazem 6 anos. Então, a gente vê na linha do tempo uma sucessão de eventos que acontecem que não é a idade. Então, você não está destinado a ser diabético ou a ser hipertenso por causa da idade, né? Então, é a gente repor hormônios, a gente fazer a alimentação adequada. E aí isso não vai acontecer. Tem como a gente curar, sabe, diabetes? Então, óbvio, tô falando curar e não é com remédio, né? Então, Não com remédio. Não com remédio, tá? Porque o remédio só remedia, né? Remédio só remedia. Então, em alguns níveis, tá lá com a glicemia de 400, óbvio que a gente vai precisar usar, né, uma medicação. Porém, dá muito pra gente ajustar o corpo da pessoa e ela curar da diabetes com as causas que levam à diabetes. Certo. O que leva as causas. Sim, o que leva à diabetes? É alimentação e sedentarismo, certo? Sim, certo. E disfunção hormonal. Então vamos desvirar isso. Então vamos fazer alimentação saudável, fazer a alimentação física, fazer reposição hormonal. E virar esse jogo. Virar esse jogo. Perfeito. E é muito factível, porque eu vejo isso acontecer. Então, pessoas que eram hipertensas, repondo magnésio, repondo hormônios, controlando o seu cortisol, a ansiedade, a pressão volta a ser normal. Volta a ser normal, né? Volta a ser normal. A glicemia, que a gente vai, né, ajustando a medicação até o ponto que a pessoa ela pode não ser mais diabética, né? Então, óbvio, né, que é alguma coisa que as indústrias farmacêuticas não gostam, Não né? gostam, né? Porque Então, aqui estivemos já conosco aqui, o Dr. João, que é seu irmão, né? sim. Eu gosto muito do Dr. João, também explicando exatamente, né? Ele falando da medicina 2.0, que é o tradicional, né? E a medicina 3.0, né? Que é a que ele pratica, né? É justamente tudo isso que também a doutora fala, né? Um tratamento integrativo, né? Completo, Sim. né? Vendo as causas, tanto a parte física, alimentar, né? E essa parte da reposição hormonal, né? Para que a pessoa possa ter uma vida normal, né? Sim, uma vida com autonomia, independência e qualidade de vida, né? Com energia e disposição, alegria de viver, alta libido, produtividade, que você possa fazer as coisas que você quer fazer, realizar, né? Por exemplo, assim, olha, vou fazer uma analogia aqui, é meio uma piadinha, né? Que depois da menopausa as mulheres não ficam boas de cama, elas ficam boas de sofá. Por quê? Agora tem que Isso, explicar. porque isso foi uma paciente que eu atendi ontem, que ela falou assim, olha, eu só quero um sofá. Então, antigamente a gente era boa de cama, né? Porque agora a mulher, depois, na época da menopausa, por conta das noites mal dormidas, né? Então, olha, dormir mal uma noite já é muito ruim. Aí você dormir mal uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos. Então a pessoa fica com pouca energia. Então tem mulheres assim que chegam do trabalho, aí abre a porta, aí já vai pro sofá. Aí elas falam assim que parece que o sofá tá chamando elas. Chamando. Porque elas não dormiram bem à noite. Sim. Se desgastaram muito durante o dia. Então aí elas querem ir pro sofá e ficar no sofá vendo uma série. Então eu tô fazendo uma brincadeira, mas que é muito real. É muito real. Né? Aproveitando falando disso, qual a média, por exemplo, não sei se você tem esse número, das mulheres, das suas pacientes, né?
que são casadas e que são solteiras. E falando das casadas, por exemplo, há uma compreensão, que imagino que vocês conversam lá, né? Você conversa há uma compreensão do marido, por exemplo, com essa fase da vida dela e de tentar, pô, vamos achar solução junto, tô junto com você. Como é que é esse depoimento, como é que é esse testemunho? Olha, eu não tenho uma estatística exata, tá? Aham. Mas eu vou te dizer que aquele marido, que ele foi um bom parceiro, um bom companheiro, que ele se interessou por ela, pela saúde dela, pelo bem-estar dela. Quando ela tinha 20 anos, 30 anos, ele vai observar que ela tá diferente. Certo. Né? Eu tenho um marido, que é o Sandro, que cuida muito bem da Rose. E ele falou, ele observa tudo nela. E então ele levou ela para mim e até tem o depoimento dela no Instagram e é muito emocionante e é muito gratificante trazer a vida de volta. Certo. Mas o Sandro, ele é um marido parceiro, amigo e companheiro. Certo. Então ele se interessou em Percebeu que ela estava diferente, observou. né? Ela começou a ter ansiedade, fobia social, não saía mais de casa. Ela tinha as ondas de calor, ficava com o rosto vermelho. E aquilo trazia um desconforto para ela, assim. Sim. E as pessoas olhavam para ela e falavam assim, o que você tem? Ela dizia assim, não tenho nada. Mas ela ficava constrangida, Sim, sabe? imagino. Então ela começou a deixar de sair de casa e de conviver com as pessoas porque as pessoas viam que ela tinha onda de calor e ela ficava diferente. E então ela começou a se isolar. Aí então ele começou a ir nos eventos, casamento, churrasco, sozinho, porque ela não estava mais disposta a acompanhá-lo. Certo. Aí tem os probleminhas, né, de desajuste assim. Sim. E até o momento, então, que eles buscaram a solução e a solução veio. E aí, há aquele outro tipo de marido que ele nunca foi uma pessoa assim muito companheira. Ele foi aquela pessoa sempre de cobrar, né? Certo. Que a casa esteja tudo em ordem, que ela esteja disponível à noite e que assim... Então, ele não vai se interessar muito, ele vai cobrar mais, ele vai falar, você tá muito chata, você tá gorda, agora você não quer transar mais. Ele vai cobrar, culpar e criticar a mulher madura, né? Mas não importa que se você tiver um marido companheiro, né? Graças a Deus. Mas se você não tiver um marido companheiro, não importa. Você tem Não que procurar ajuda vai igual, né? procurar ajuda igual, porque a vida pode ser muito boa, sim. E deve ser vivida, né? Perfeito. E até assim, é uma época que, olha só, a gente daí tem os netos, você tem pode ter tantas alegrias e pode contribuir também, né? É uma fase que às vezes a pessoa, assim, depois da menopausa, tá? Então vamos dizer assim, falamos do físico, tá? Vamos falar do emocional agora. Então, a mulher, de um modo geral, ela foi muito condicionada a servir, a agradar, a não dizer não. Concorda? Concordo. Tá? Então, e muitas mulheres, elas se sentem muito culpadas quando elas entram em conflitos. Quando elas dizem não para as pessoas e às vezes aquilo angustia muito. Então, é uma hora muito boa para a gente rever os nossos comportamentos. Então, de às vezes pedir desculpa, mas de às vezes você pensar bem antes de você estar sempre concordando com situações que você não... vamos lá dizer assim, que eu tenho um irmão que tá sempre pedindo para eu fazer empréstimo para ele usar. Empréstimo no meu nome para ele usar, tá? Certo. Ou que não seja um irmão, mas seja uma outra pessoa. E que para não... Fala não? Então, eu concordo em que seja utilizado esse recurso, Sim. mas eu me sinto muito desconfortável, mas eu não tenho coragem de dizer não.
Certo. Então, às vezes, são momentos da vida em que a gente tem que rever nossas atitudes, nossos valores, nossos comportamentos. Uhum. E eu acho assim que é uma fase muito libertadora, sabe? Que a gente Louis Vuitton ou Chanel para a vida ser mais bonita Mais prazerosa. e mais prazerosa. Aham. Então eu acho que é uma fase assim, que a gente pode se libertar de muitas coisas Certo. e ser mais livre e mais feliz, né? Mas é uma fase também que a doutora estava me falando em off, né? Que não sei no mundo, né? A quantidade de suicídio, né? De mulheres. Sim, por conta dessa questão cerebral, né? Então, que envolve a falta de hormônio, ela causa ansiedade, depressão, né? As noites mal dormidas. Então, é uma sucessão de eventos que pensa que ao longo de anos Vai acabar. vai te desgastando, Certo. tá? E aí, vamos lá. Tô falando assim, eu normal. Aham. Mas vamos dizer que eu tenho um marido alcoólatra. Ah, Que eu chego em casa e o meu marido bêbado me xinga, me agride, certo. tá? Isso um dia após outro. E aí eu não tô dormindo bem já há meses, há anos. Eu já tô ansiosa e depressiva. Então, às vezes, entre esses 48 e 52 anos, Ah, quando você vive num ambiente que é muito agressivo, muito hostil, acaba desencadeando. desencadeando esse alto índice de suicídio, que é mundial. Então, se há um grande número de suicídios, né, que foi em 2023, Sim. foi um recorde mundial, um grande número de suicídio de mulheres entre 48 e 52 anos. Não foi de mulheres com 35, nem foi de mulheres com 60 anos. Certo. Foi de mulheres entre 48 e 52 anos. Justamente na época da menopausa, ali, Aham. do climatério que você fala, né? Isso. E o que acontece entre 48 e 52 anos? A menopausa. Então, foi mundial. Então, não é algo que a mulher brasileira vive. É que as mulheres no mundo inteiro sofrem. A mulher americana sofre, a mulher mexicana, a mulher europeia também sofre, né? Algumas silenciosamente. E o que acontece hoje? A mulher está se empoderando, Aham. a mulher está perdendo vergonha de dizer que eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos e eu quero ter direito a ter a minha energia, disposição, alegria de viver novamente. Eu quero ter a minha reunião sem perder a minha memória. E a gente tem que continuar, a vida continua, Certo. né? E nós temos o direito de continuar vivendo bem, né? Quer dizer, dando continuidade Sim. aos 40, viver os seus 50, 60 anos com a mesma energia e disposição. E essa disposição, né, além de, por exemplo, uma mulher que fez o tratamento, né, da reposição, ela mudou a alimentação, ela deixou o sedentarismo de lado, né? Aham. Isso aí, além de fazer, né, todo o benefício, né, dentro dela, né, do organismo dela, ela exterioriza, né? Vem também seu Exterioriza. cabelo, suas Nossa, unhas, meu Deus. rosto. Aham. Eu tenho as minhas pacientes, né? Que eu acompanho já há alguns anos. E assim, muitas delas eu comento com elas, elogio muito elas. E eu falo, fulana, você já percebeu que hoje você está melhor do que você estava 4 anos atrás, quando você veio aqui? Olha só, hein? Assim, tanto assim. Isso Passaram se re- 4 anos, né? Passaram 4, 5 anos. Tem pessoas que estão com 6 anos, 10 anos a E mais ela e estão também, iguais. olha só. Elas não envelhecem Sim, assim, sabe? sim. Porque você proteínas, vitaminas, hormônio, você está dando circulação de sangue, oxigenação para o seu corpo. Quando a gente vai treinar, Aham. no treino, Aham. né, o músculo, então vai aumentar a circulação de sangue, o trabalho muscular vai aumentar a circulação de sangue para o corpo inteiro, inclusive para a pele, para o cérebro. Então, isso tudo
reflete, né? De dentro para fora. E esse é meu trabalho, né? Então, e isso que me dá muito prazer e muita realização. Trazer isso, a beleza, de dentro para fora. A saúde que se manifesta por fora, né, no equilíbrio interno que se manifesta externamente. Né? O equilíbrio tanto emocional como o equilíbrio físico mesmo. Né? Sim. Agora, por exemplo, estamos na onda muito do Mounjaro, né? Todo mundo está conseguindo emagrecer, e isso é realmente uma coisa muito bacana, né? Porque a gente sabe que é um remédio, na verdade, para tratar o diabetes, né? Mas que muita gente tem se beneficiado com isso, né? É um Conseguido. recurso maravilhoso. Exatamente. Né? E que desde que bem utilizado. isso é importante, né? Tem que ter uma recomendação médica, tem que ter um um acompanhamento acompanhamento médico e nutricional. porque cada um reage de uma forma, né? Cada organismo não é assim, tipo, faz isso e para todo mundo vai ser igual, né? Cada um, sim. porque imagino que cada pessoa também tem os seus déficits, outros não, né? Seja de nutrientes, de tipo A, tipo B, né? Sim. Imagino... O ideal é assim, a pessoa tem um sobrepeso, obesidade. Certo. Ela deve ser tratada, não é uma questão estética. E vou te falar, não existe mulher feliz e gorda. Não tem, né? Não. Olha, ontem ainda estava comentando as duas situações que eu vejo mulheres, que eu vi e que eu vejo mulheres chorarem. É quando a gente tem filhos, quando o bebê nasce, né? A gente tem aquela alegria, aquela emoção. O choro de emoção. Né? O choro de emoção. E quando as mulheres emagrecem. Aí, às vezes, tem aquela que tava com 130 quilos, aí ela sobe na balança, deu 2 dígitos. Aí comemora. Sim. Ontem tive uma que ela pesava 90, 6 anos atrás, caiu para 75. Ano passado ela queria fazer uma cirurgia plástica, daí o médico pediu para ela chegar nos 65. Aí ela falou assim, não, eu quero chegar nos 62. Aí chegou nos 62 e ela falou, não, eu quero nos 59. Aí chegou nos 59 em dezembro. E aí ela continuou, então, fazendo a mesma coisa. Parou de usar a Tirse por causa das festas e viajou e tal. Parou de tomar o Mounjaro 1 mês, 2 meses. E essa semana ela voltou. Continuou treinando e fazendo o mesmo tipo de alimentação. Certo. Agora está com 56. Olha só. Chorou de novo. De alegria. Chorou quando chegou no 62, chorou quando chegou no 59 e ontem com 56 chorou também. E ela tá bem, doutora? Tá ótima, Olha tá só. linda, tá saudável, tá musculosa e Tanta ela disse, né, gente? ela falou assim, não posso sair na rua que as pessoas vêm me perguntar o que eu fiz. Olha porque só. não é que ela emagreceu, ela não só emagreceu. Ela ficou linda, o cabelo dela tá bonito, a pele dela tá firme. Sim. Ela não ficou com aquela cara de magra e sem vida, né? Sim, entendi. Porque hoje, assim, eu digo que eu reconheço as pessoas que usaram Mounjaro, por quê? Porque elas ficaram desvitalizadas. A pele caiu, o cabelo tá mais ralo, a pele não tem brilho. Certo. Elas estão com uma face, assim, de sem energia, porque fizeram sem acompanhamento, repondo, né, minerais, zinco, ferro. Aí o cabelo caiu, o cabelo ficou feio, não fez um acompanhamento hormonal também. Agora, essa pessoa ele já emagreceu, perdeu lá seus 30 quilos, digamos, né? Tá feliz, mas não fez esse acompanhamento. Tá tudo do jeito que a senhora falou ali. Tem solução. Pode procurar, por exemplo, a doutora, né? Alguém. Sim, certo? pode procurar para a gente tratar a queda de cabelo, para estimular o colágeno. Ou seja, aquilo que ele não fez de acompanhamento, não é que tipo assim, não fez, agora já não tem mais jeito. Não é assim. Agora também, o preço é mais caro. O preço é mais caro. Tanto vai demorar mais tempo para a gente melhorar aquela flacidez, como vai ter um custo maior também. Né? Então, por exemplo, assim, um planejamento de emagrecimento, ele tem um resultado muito melhor quando ele é planejado. Certo. E a pessoa, ela perde peso sem ficar flácida, porque ela vai estar ganhando músculo. E a gente vai estar nutrindo o corpo de forma que tenha proteínas para sustentar essa pele.
né? Que tem antioxidantes para sustentar a qualidade do cabelo. Certo. E então, olha só que interessante. O cabelo, ele é feito de sobras. Então, De sobras. sobras. O cabelo, ele é um anexo. São anexos. Unha e cabelo. Literalmente é assim Anexo. que a gente fala, né? Então, na anamnese, tá o histórico, a anamnese, o exame físico. Então, tá lá, anexos, que é pele e unhas. Cabelo. Então, são anexos mesmo. Eles são feitos do que sobra. Eles não são órgãos essenciais. Sim. Né? Então, quando tá sobrando ferro, zinco, vitamina D, aminoácidos, antioxidantes, a gente tem o cabelo bom e bonito, farto, volumoso, com brilho, né? Mas então, olha, eu não critico, eu observo assim. Eu gosto muito observar as pessoas, tanto em termos de comportamento e essas outras questões de aparência, eu não critico. Tá? É uma análise pessoal minha. Sim. Mas quando eu vejo uma pessoa assim, uma mulher, às vezes no caixa do mercado, com o cabelo bem ralo, eu penso assim, essa pessoa deve ter hipotireoidismo, deve estar na menopausa também. É inevitável, né? Porque assim, a doutora conhece, né? A causa, né? Então, logo já... Daí eu já vejo assim uma pele sem brilho. Então, ela deve realmente estar com a tireoide ruim. E tá gordinha, tá com problema de intestinal. Essa pele manchada, e cheio de alergia, sim, já mostra que o intestino dela é cheio de alergia e de alimentos inflamatórios. Né? Então, é muito curioso como na observação a gente já pode deduzir. Quando uma pessoa entra, assim, já dá para supor, né, pela brilho da pele, a densidade do cabelo, o tônus da pele, se aquela pessoa ela treina ou não, como ela dorme, como ela se alimenta. Isso é básico, né? E os outros sintomas, eles vêm depois, né? Mas é muito curioso. E, bom, a má notícia, então, é que a menopausa é um fenômeno natural e inevitável. Certo. Todo mundo vai passar por isso. E, graças a Deus, quem vai passar por isso, porque é quem pôde viver mais. Exatamente, né? Só não passou por isso que morreu antes. Né? Então, a má notícia é que, né, a menopausa vai chegar para todo mundo. E a boa notícia é que a menopausa tem tratamento. Certo. Né? E como que é o tratamento? Então, a gente faz exames, né? Então, óbvio, vamos fazer anamnese e tal, vamos ver as queixas, quais os problemas que a pessoa tem para resolver, tem aqueles problemas mais urgentes, digamos assim, que até pode ser assim, um problema, um conflito conjugal e o marido está trocando mensagens, porque ela não está interessada, né? Então, temos situações, às vezes, urgentes, assim, pra gente resolver. Mas, vamos fazer os exames. Então, nós temos que ter muita segurança quando a gente mexe com o hormônio. Então, a gente tem que saber tudo, assim, essa questão dos exames laboratoriais, nível de glicose, de insulina, de colesterol, mama, um processo de mama. Então, fazemos um check-up inicial total, tá? Uma revisão completa. A revisão dos 50 mil quilômetros, ela é geral. 50 mil quilômetros. Então, vai do pneu até o teto ali. Até o teto, até o software do carro, tudo. Então, esse inicial, ele tem que ser completo, porque nós temos que ter segurança. Certo. Né? Eu não posso saber depois...
que você esqueceu de fazer ultrassom de mama e o transvaginal, por isso está sangrando, por isso aconteceu, né? Não, eu tenho que ter um domínio total daquela né? situação. Certo. Eu tenho que ter um domínio e um controle para eu poder prescrever as doses com segurança. E a partir daí eu saber o que eu posso ter de efeitos colaterais. Então a gente vai ajustando as doses. Quanto tempo dura em média, doutora, esse tratamento, por exemplo, essa reposição para a mulher? Digamos assim que a gente demora uns 4 a 6 meses para a gente chegar no ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio. Tá? Por isso a gente trabalha assim em métodos de acompanhamento. Certo. Porque se for uma vez consultar, não adianta. Eu tenho pacientes que passaram, olha, vieram de Assunção, tem umas 3 ou 4 que vieram de Assunção, e aí foi passar as férias em Florianópolis, e aí continuou na mesma situação. Porque ela veio fazer uma consulta, então, é o acompanhamento que resolve. É no acompanhamento que a gente tem toda essa satisfação de ver a pessoa bem como ela estava 4 anos atrás. Com a mesma cara, inclusive. Entendi. Com o mesmo corpo, usando a mesma roupa, quer dizer, não aumentou o manequim, né? Não ganhou peso. Eu tô com o mesmo manequim quando tá no quartel, sabia? Ah, é? Há 40 anos atrás. Olha só que beleza. Então eu tenho um estilo de vida saudável. Com certeza. Graças a Deus. Sim. E então a boa notícia é que tem tratamento. A gente faz os exames, é um check-up completo, o inicial, porque nós temos que ter bastante segurança nesse processo de reposição hormonal. Certo. Né? E, inclusive, vou até fazer um adendo sobre os peptídeos, porque os peptídeos, como eles têm uma ação de estimular o crescimento ou a função de células, eles não podem ser usados por quem tem câncer ou alguma suspeita de câncer. E hoje, como os peptídeos estão muito em moda, então as pessoas não têm noção de que os peptídeos têm as suas contraindicações. Então, uma suspeita de qualquer tipo de câncer é uma contraindicação absoluta ao uso de peptídeos. Ou seja, a doutora estava me falando até em off, né, que o ideal é que a pessoa use o peptídeo, né? Uma pessoa que esteja bem, por exemplo, sem inflamações no corpo, crônica, né, para que possa realmente ter efeito, né? Sim, senão você vai jogar um diamante num aquário sujo, ele não vai funcionar nada. Não vai brilhar, né? Não vai brilhar, não vai agir. Você nem vai ver onde que está o diamante nem vai ter uma função no meio daquela sujeira. Poluição, daquela sujeira toda, né? Entendi. Não vai agir. Então, os peptídeos são recursos A doutora vai estar indo num congresso, né, a respeito, né? Sim, de repente, um congresso internacional. mais pra frente marcar, então, uma entrevista pra gente falar bastante sobre isso aí, então. Sim, vai ser um congresso de uma empresa americana que fabrica células-tronco e peptídeos desde 2010. Então, não é um oba-oba, uma novidadezinha. Então, é um processo, é um trabalho que eles desenvolvem e pesquisam já há 16 anos. Mas a doutora pode adiantar para nós, é um tratamento que é muito bom, né? É muito bom para longevidade, né? É? Então, a gente tem que saber o momento certo de usar os peptídeos e a quantidade certa. E os peptídeos não é assim, uma aplicação. Se faz em ciclos, né? Então, ciclos de 4 a 6 semanas ou de 8 a 12 semanas. Tem alguns que podem ser usados nasais, que é o NAD+, mas eu acho que o nasal é ruim porque a pessoa fica fungando, sabe? Fica... E qual que é o outro tipo? É tudo injetável. Tudo injetável. Daí pode ser o GHQ, pode ser usado na forma de creme e pode ser usado na forma de microagulhamento. Mas e o objetivo dela é dar longevidade ao ser humano, é isso? Sim. Mas em tudo? Na pele? Como é que é? Sim, para estética. Pra estética? Né? Então, a gente tem o GHQ BCP 157, a gente tem os... Seria uma opção ao Botox, então? É isso? Ou não tem nada a ver? Não, não tem nada a ver. Nada a ver. Eles estimulam a produção de colágeno. O Botox ele é indicado para quando
a gente tem rugas dinâmicas. Entendi. Tem aquelas rugas que aparecem quando você faz determinados movimentos, Certo. né? Fez cara de brava, Aham. ou sorriu, apareceu pé de galinha. Sim. Então, para as rugas dinâmicas é que o Botox é indicado. E o ácido? Ácido hialurônico, ele é para preencher, né? Ah, Então, quando que a gente vai preencher? Quando tem os vazios. vazio. Aham, os sulcos, né? Entendi. Ou para fazer volume, Entendi. né? Então, às vezes, o rosto murchou porque com o envelhecimento a gordura da bochecha, Aham. ela atrofia, ela vem para a papada, Bem. a pele Por exemplo, caiu. eu tinha que ficar assim, pra ficar novinha de novo. Erguer só um pouquinho aqui. Aham. Que tem solução pra isso? Pra Ah, aparecer tem. mais? Aham, Opa. sempre tem. A Sempre gente tem. sempre pode melhorar. Né? Não dá para dizer que vai voltar a ter 20 anos, né? Mas que dá para voltar 10 anos, dá. Ah, que bacana. Dá sim. E então, e aí a reposição hormonal, ela tem uma continuidade também, né? Ah, Se você repor hormônios por 6 meses, 1 ano, você vai ficar bem 6 meses, 1 ano. Depois você vai voltar a cair. ela Então, tem que ser constante. Então, a partir de que começou a repor, sempre. sim. Como diz o Dr. André Vinícius, até a missa de 7º dia. Caramba. Mas, assim, de um modo geral, Ah, ela deve ser contínua assim, mas daqui a 10, 15 anos, as doses vão ser menores. porque há Tá? um. Então, a gente vai fazendo ajustes necessários, Aham. né? Porque com 70 anos eu não preciso mais daquela quantidade de hormônio que eu precisava com 50, né? Entendi. Então, vai... Mas por que eu não vou precisar mais? Porque eu vou deixar de fazer alguma atividade, é isso ou não? Não, porque o nosso corpo vai se autorregulando, Ah, entendi. né? A gente Mas ela vai continuar com a mesma energia. vai continuar com a mesma Porque energia. eu vejo, sabe, a gente acompanha muito hoje em dia, né? E a gente quer ser assim. Tem um vídeo que passa, ou você quer ser assim, o senhorzinho com a bengalinha, né? Pedindo ajuda para sair da cama, essas coisas. Ou você quer ser assim, o velhinho fazendo calistenia, né? Eu quero ser o da Nossa, calistenia. da entendeu? calistenia. Então, Eu quero também. Gente, calistenia exige muito equilíbrio e muita força. eu tô praticando. É Tô muito começando a show, praticar. né? Define Mas, muito, né? flexões de braço, rapidinho, sabe? Aquele seu peitoral, sabe? Realmente é rápido mesmo. A calistenia é ótima, mas ela é indicada só para quem é magro. Pra quem é magro. É porque como é feito com exercício, o peso do corpo, corpo. é um exercício feito com o peso do nosso corpo, né? Então, se O nós esforço vai estamos... ser muito. O cara que é grande, ele sofre muito. Então, se você está com 120 quilos, para o seu músculo sustentar 120 quilos, então Eu vai vejo isso aí, lesar. sabe, na academia, por exemplo. Você pega, você desafia um fortão lá. Você olha toda hora no espelho, né? Ele tem massa, bastante massa, né? Volumoso, todas essas coisas. Mas você chama ele para uma flexão de braço, o magro ganha dele. Ganha Entendeu? dele. Porque ele não aguenta muito tempo, sabe? Ele ficar erguendo e abaixando o corpo dele. E mais ou menos corrobora com isso que a doutora tá falando. Sim, então calistenia é muito show. Vamos... Deixa eu falar só um pouquinho sobre lipedema, que é alguma coisa muito curiosa. Porque Beleza, vamos falar e vamos encerrar com isso aí já, tá Isso. bom? Que pessoal da produção. Vamos lá. Vou falar rapidamente, Não, mas não, eu dá queria pra- deixar uma mensagem. Não, fica tranquilo. Fala sobre lipodema, fica tranquilo, tá bom? Não tem problema não. Então, lipedema é uma doença que entrou no CID, no Código Internacional de Doenças, há 2 anos. Olha, Então, uma antigamente não existia. É uma doença nova. É uma doença nova. Lipodema. Lipedema. Lipedema. Uhum. E o que é isso? É uma doença que ela acomete 12% das mulheres. Bastante. Imagina uma doença que 2 anos atrás não constava no CID e hoje já comete 12% das mulheres. Lipedema. E ela é assim, é um acúmulo excessivo de gordura nas pernas e é uma gordura muito dura e fibrosada. Então o aspecto é de uma celulite muito acentuada e tem uma característica de acumular mais nos joelhos. Certo. Tá? Então, é aquela celulite, aquela pessoa que tem as pernas muito volumosas, com aspecto de celulite, e ela é muito inflamada. Certo. Então, o lipedema, ele é desencadeado por, essencialmente, 3 fatores. A inflamação crônica, Certo. que é o estilo de vida. Aham.
a vida sedentária e a comida fácil, né? Pão, Sim. aí farinha, e, né? Então, é a comida que inflama. Muitos industrializados, muito açúcar, muito carboidrato e o sedentarismo. Certo. Então, raramente a gente vê pessoas que sempre fizeram atividade física Com lipedema. estarem com lipedema, Certo. tá? Mas o lipedema, ele pode ser desencadeado por fatores hormonais. Ele é desencadeado por fatores hormonais. Então, pode ser desencadeado na adolescência, num pós-parto e na menopausa. Não precisa ser, ou seja, um jovem pode ter também, uma Pode jovem. ter. Uhum. E aí É só com mulher? a quase totalidade de mulher. Mulher. E acomete mais membros inferiores, Sim. um pouco braços. Homens podem ter, mas como está relacionado muito à parte hormonal, É mais, por isso é mais frequente em mulheres. Certo. E então a gente trata lipedema também, e o lipedema ele dói muito. Então a palpação é uma gordura muito dolorida, e principalmente assim na região do joelho. Certo. O diagnóstico é clínico, não tem um exame que diagnostica lipedema. Então o diagnóstico é clínico e tem alguns Ou pontos seja, a de dor. percepção do profissional. Sim. O médico que vai determinar. E tem alguns pontos de dor que são típicos do lipedema. Certo. Né? Então, às vezes, a pessoa ela tem uma perna assim, cheinha, mas não dói ao redor do joelho e não tem o aspecto de celulite, então não é lipedema, só é uma cheinha, tá? Bom, E a solução para isso também, para o lipedema? Alimentação anti-inflamatória, né? Então a gente tira tudo. Glúten, leite, açúcar, industrializados, vai comer comida de verdade, vai fazer atividade física. A tirzepatida monjaro, ele é um recurso muito bom, porque o músculo, ele consome muito mais gordura quando a gente tá usando a tirzepatida. Certo. Então, às vezes, em mulheres assim que já trataram o seu lipedema, já não dói mais, mas ainda tem um pouquinho, porque vai voltar. Então, se indica usar doses pequenas, de 1 miligrama, microdoses de tirzepatida para manter o lipedema sob controle. Olha só. E o equilíbrio hormonal, óbvio, né? Beleza. Quer deixar uma mensagem, então, aqui para as mulheres que estavam assistindo? Sim. Você que não assistiu aqui, vai chegar depois da nossa live. Fique sabendo que vai ficar aqui para você poder assistir. Vamos estar fazendo os cortes também para o nosso Instagram. E com certeza você vai gostar muito, porque a doutora aqui, nessa 1 hora, falou muita coisa boa aqui pra gente. Mas deixa aí a sua Então, eu quero mensagem. deixar uma mensagem para mulher madura, para mulher 50 mais ou 40 mais. Quero deixar 4 tópicos de mensagem. O primeiro, cuide do seu corpo físico. Porque ele é o único corpo que a gente tem. É com ele que a gente vai até o fim. Então, cuide muito bem desse corpo. Cuide da sua mente. Tenha pensamentos positivos e cultive sentimentos positivos. Cultive o seu espírito. Acredite em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas e Deus pode todas as coisas. E a minha quarta mensagem é: realize seus sonhos. Não perca tempo. Realize seus sonhos. Que bacana, olha só, que bacana. Uma mensagem muito emocionante aqui da doutora. Muito obrigado, doutora, por ter vindo. Tá A gente bom? não pode perder tempo, né? Não pode, é verdade. Muito bacana então. a sua mensagem. Já ficamos assim, quando você... Nosso canal aqui tá sempre aberto para você, nosso estúdio, nosso programa, tá bom? Porque com certeza
esse programa de hoje vai ajudar muitas mulheres. Eu espero realmente que ajude. Quando pensei em te convidar, tenho certeza que seria muito útil realmente para as mulheres, né? Porque como você disse, né? A expectativa de vida cresceu e não adianta viver muito e viver no sofrimento, né? Quando é possível, certo? Resolver esses problemas, como a doutora bem explicou aqui. Se a gente pode, né, ter o melhor, porque a gente vai se contentar com pouco. Tá certo. Obrigado, doutora. Obrigada eu. Bom fim de semana. Espero que você tenha gostado. Como falei agora há pouco, se você não pôde estar conosco aqui no ao vivo, vai estar em nosso canal no YouTube, Fronteira Newcast, a entrevista na íntegra, tá? Para você acompanhar, tá bom? Compartilhe com você que assistiu, já compartilhe aí com seus amigos, amigas, enfim. É muito importante que chegue a mais pessoas que de repente estão sofrendo, né? E quando poderiam deixar de sofrer, né? Com uma especialista como a doutora, né? Falando em especialista como a doutora, eu gostaria que a senhora deixasse teu Instagram. Qual é o teu Instagram? DRA Rúbia Yamazita. DRA Rúbia Yamazita, né? Com Y, né? Com certo. Y. Tá certo. Então tá aí para você. Através do teu Instagram, né? Pode chegar até a ti, né? Sim, pode estar em contato contigo. É um prazer, é uma alegria atender. A coisa que eu mais amo fazer na minha vida é tratar menopausa. Tá certo. E você não pode deixar de também aproveitar a Crazy Week que se aproxima, tá? Vai fazendo já a tua agenda aí de 7 a 10 de maio aqui na New Zone Importados, a loja mais tecnológica da América Latina. Você que não conhece, tem que conhecer. É muito fácil de vir porque fica ao lado da aduana. Na hora do retorno para o Brasil, você vai ver a quanta diferença. Você não vai precisar enfrentar tanta fila para voltar. E aqui na loja você vai encontrar mais de 500 marcas aqui. Tem tudo, gente. Tem tudo. Camping, eletrônico, smartphone, tudo que você precisa. E o que você não precisa também. Toma cuidado que você acaba levando até aquilo que você não precisa, tá bom? E é aberto, uma vez mais, né? Aberto todos os dias até 10 horas da noite. E aos domingos até as 8, né? Até as 9. Acho que até as 9. Exatamente. Então, é no domingo um pouco mesmo, mas todos os dias da semana, inclusive no sábado até 10 horas da noite. E no Crazy Week, que eu anunciei agora há pouco, de 7 a 10 de maio, 24 horas por dia. Isso mesmo, 24 horas por dia você vai poder fazer as suas compras aqui na loja mais tecnológica da América Latina, a New Zone Importados. Eu vou ficando por aqui, agradeço a todos a participação, tá bom? Você que não é inscrito no canal, ainda se inscreva no canal e também segue a gente no Instagram, Fronteira Newcast, tá bom? Forte abraço para você e que Deus abençoe vocês em tudo.